Hi people! Como vocês estão? Já era para eu ter feito esse vídeo há algum tempo, há mais ou menos uns 2 meses atrás, mas eu tô aqui hoje para falar o real motivo de eu ter me mudado da Irlanda. Então, se você tem curiosidade para saber sobre esse novo país que eu estou morando, fique aqui comigo até o final. E antes de começar a falar, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de curtir, de comentar e de compartilhar esse vídeo se você acha interessante para outras pessoas também que têm essa ideia de se mudar de algum país aqui da Europa. Para quem não me conhece, eu sou a Lili Esperandil, eu sou psicóloga e muitas pessoas me perguntaram, né, por que eu me mudei da Irlanda, mesmo tendo a carreira já lá profissional estabilizada, eu e meu marido, e por que a gente escolheu a Suíça? Bom, a gente escolheu a Suíça por vários motivos. Primeiro que, quando eu me mudei para a Irlanda, em novembro de 2017, eu já tinha morado no Canadá em 2014. E aí, quando eu cheguei na Irlanda, claro que eu vou comparar o Canadá com a Irlanda, então acabei não gostando muito da Irlanda. Mas a Irlanda é um excelente país, né? No meu ponto de vista, tá, pessoal? É um excelente país para você se estabilizar, para você entrar no mercado europeu. A Sky quer sair. Espera um pouquinho que eu vou lá abrir a porta para ela. Então, como eu estava falando, quando eu cheguei na Irlanda, óbvio que eu iria comparar a Irlanda com o Canadá. E aí acabei não gostando muito da Irlanda, porque, na minha opinião, o Canadá é muito melhor. Mas a Irlanda realmente é um país de excelente porta de entrada para a Europa, porque você aprende inglês, tem muita vaga, muitas empresas estão indo para lá. Tem muitas vagas que a gente chama de português speaker, que são para quem fala português, quem tem português de língua nativa. E ela é um país um pouco mais fácil para se validar determinados diplomas, que no caso de psicologia. Depois eu gravo um vídeo mostrando como que valida o diploma de psicologia na Irlanda. Então, ficar na Irlanda nos trouxe muitas portas abertas, porque o meu marido, ele é bancário, então ele trabalhou em 2 bancos lá na Irlanda, e eu me registrei como psicóloga e comecei, né, a abrir minha empresa e comecei a trabalhar como psicóloga, atendendo clinicamente e sendo consultora de carreira profissional. Então, eu me estabilizei lá também, consegui bastante pacientes, não só na Irlanda, mas no mundo inteiro, inclusive no Canadá. Então, a gente começou a se estabilizar. Morávamos numa casa relativamente boa para os padrões de Dublin. Então, era uma casa de 2 quartos, sala, cozinha, tinha uma garagem, tinha um quintal nos fundos, tinha uma mini casinha, né? Que é um depósito que a gente guardava as coisas. Então, assim, a gente morava a 5 quilômetros do centro. Atrás da nossa casa tinha um parque enorme. A gente pagava por volta de 1.300 euros. Então, assim, era uma excelente casa e a gente conseguiu se estabilizar. Adotamos a Sky, que é a nossa husky, né, a nossa cachorra, que era a que estava chorando aqui para abrir a porta. Enfim, então a gente se estabilizou super bem na Irlanda. E as pessoas sempre falavam, né, ué, mas vocês vão ficar aqui para sempre. Só que no nosso coração não sempre falava que a gente não tinha que ficar na Irlanda para sempre. E a nossa intuição realmente era buscar novos desafios. E a gente abriu um mapa, né, e começamos a procurar os países, né, as vantagens e as desvantagens de cada país. Eu conheci a Suíça em março de 2018 com uma grande amiga.
E aí, quando eu voltei para a Irlanda, eu falei para o meu marido: você tem que conhecer a Suíça, porque é muito parecido com o Canadá. O estilo de vida, a paisagem. Então, a Suíça me fez lembrar muito o Canadá em relação a várias coisas, né, de qualidade de vida. E foi aí que, em junho de 2018, ele conheceu a Suíça e ele falou: talvez seja um país realmente para a gente fazer a nossa vida, o nosso futuro. E aí fomos, né, tentativa e erro, fomos pensando, né, não, Itália não dá pra gente morar, Portugal não dá, Espanha não dá, França também não. Então a gente começou a procurar vários países e o melhor que se encaixava com os nossos valores. Aconteceu que a partir de junho, então, de 2018, começamos a olhar para a Suíça com outros olhos, como talvez a nossa futura casa. Por quê? Porque, primeiro, que dos nossos sonhos é conhecer o mundo inteiro, 196 países registrados, né? Então, a Suíça ela fica no centro do mundo. A gente consegue, tem fácil acesso para vários lugares, vários outros países que a gente consegue conhecer. No Canadá estaríamos isolados e na Irlanda é uma ilha. Então, qualquer viagem que você tem que fazer, ou você tem que sair, né, de barco, ou você sai de barco, balsa, né? Ou você sai de avião. Então, a gente queria um lugar, um país que tivesse facilidade de locomoção, seja via trem, terrestre, né? Aéreo, enfim, marítimo. Então, a gente queria assim e o Canadá estaria muito isolado. Outra coisa em relação à moeda, a gente não queria sair muito da zona do euro, porque o dólar canadense, comparado mundialmente, ele é mais desvalorizado, né? Ele é mais desvalorizado que o dólar americano. Então a gente queria continuar mais ou menos, apesar da Suíça ser franco suíço, não ser euro, mas a gente não sairia muito ali da zona do euro. A outra coisa também é que a gente pensou muito num país mais pet friendly, porque a Irlanda ela aceita, né, bem os animais, só que ela não é tanto pet friendly assim. Inclusive começou a ter roubos de cachorro, né? Os ladrões começaram a marcar as casas e entravam nos quintais para pegar os cachorros. Então isso começou a nos dar muito medo, porque eu gosto de passear com a minha cachorra à noite, meia-noite, 11 da noite, 1 da manhã. Então eu comecei a ficar com medo de sair com ela. E a Suíça você pode levar o seu cachorro para onde você quiser, né? No trem, ônibus, ir para montanhas. A grande maioria dos lugares são pet friendly e eles amam animais. Então, essa também foi uma vantagem que nós vimos na Suíça. Outra coisa, né? A gente pretende ter filhos e na Suíça a educação é muito melhor do que na Irlanda para os nossos filhos. Além dos nossos filhos aprenderem as línguas oficiais da Suíça, ainda, né, vão aprender o inglês e vão aprender o português, porque eu vou ensinar em casa. Então, para os nossos filhos, a educação ela vai ser muito melhor do que na Irlanda. Outra coisa, na área bancária, a Suíça ela é muito melhor que a Irlanda. Apesar da Irlanda ter muitos bancos, ainda ela é um pouco limitada, né? São bancos menores, não são bancos que têm muitas relações externas. Já na Suíça, a área bancária é excelente. Então, para o meu marido, a área bancária, que ele é, né, dessa área, para a área financeira, é maravilhosa. Então, ele tem grandes possibilidades, tem muito mais possibilidades de crescimento aqui na Suíça do que na Irlanda. E, por último, né, e não menos importante, que todo mundo reclama, é a questão do clima. Eu não me importo, né? A gente não se importa de morar num país frio. Aliás, eu já tinha passado muito mais frio na Irlanda do que passei no Canadá. Por quê? Porque o Canadá, apesar de ser muito frio, fazer temperaturas muito negativas, é um país preparado.
para o frio. Então, as casas têm um isolamento térmico muito bom, os lugares têm um isolamento térmico muito bom, né? A Irlanda é uma ilha, é um país muito aberto, venta muito e o país não é preparado, as casas são antigas, então às vezes o isolamento térmico não é tão bom assim. Os aquecedores, muitas vezes, eles são a gás, então eles demoram mais, né, para aquecer. Então, eu já passei muito mais frio na Irlanda do que no Canadá. E a gente queria ir para um país que, tudo bem ser frio, não tem problema ter um inverno rigoroso, desde que tivesse um verão legal, né? Porque o máximo que se faz, assim, na Irlanda, num verão, o ápice, né? 23, eu já peguei 24 graus na Irlanda, mas assim, 1 ou 2 dias no ano, né? Na Suíça não, na Suíça desde que eu cheguei aqui, vai fazer um mês que eu cheguei aqui, eu só peguei 2 dias de frio mesmo, e nós estamos na primavera, então a gente queria ir para um país que tudo bem, tivesse um inverno, mas tivesse um verão muito bom, um outono muito bom, uma primavera muito boa, que a gente não precisasse ficar fugindo do inverno, como era o nosso caso na Irlanda, que toda vez que tinha inverno a gente tentava fugir de alguma maneira viajando. Claro que durante a pandemia isso aguçou muito mais. E a gente começou a querer, né? No verão a gente acabava indo para outros países que realmente tivesse verão. Então, por isso que a gente também escolheu a Suíça, porque apesar de ser frio, o verão é muito bom, a primavera é muito boa, dá para aproveitar muito mais, ter muito mais qualidade de vida. E por conta da pandemia, esses foram os fatores que fizeram a gente começar a pensar na Suíça e planejar. Né? A gente começou a planejar mais ou menos em agosto de 2018, né? Nós nos mudamos em janeiro, o meu marido se mudou para a Suíça, ele veio primeiro para arrumar casa e etc. E depois eu vim em março desse ano, né, de 2021. Ele veio em janeiro de 2021 e eu vim em março de 2021. Então a gente começou a planejar mesmo assim, mais ou menos em agosto de 2018 para essa mudança, né? Porque, claro, toda mudança de país você tem que se planejar muito bem financeiramente. O que aconteceu foi que em 2020, ano passado, era para a gente ter se mudado ano passado para cá, isso estava nos nossos planos, mas aconteceu a pandemia. E a pandemia ela não fez a gente desistir de se mudar para a Suíça, mas fez com que a gente adiasse alguns meses essa mudança. A gente acabou adiando aí mais ou menos uns 6 meses a mudança para a Suíça. E a gente passou, a pandemia ela veio só para confirmar realmente o que a gente já tinha decidido. Porque durante a pandemia a gente começou a não ir muito de acordo com o governo irlandês, né? A forma como ele lidou com a pandemia. Então, isso fez com que a gente realmente parasse e pensasse, realmente a gente tem que se mudar daqui. Porque quando você pensa numa mudança de país, né, falando sobre a saúde mental, você tem que morar no lugar, você tem que ir para um lugar, né, conviver, viver ali naquele lugar que vai de acordo com os seus valores. Então, assim, não adianta você ficar num país em que vai totalmente em desencontro com o que você acredita para a tua vida. Então, há 3 anos, no meu caso, e há 5 anos no caso dele, a Irlanda foi excelente para nós. Nos abriu as portas, nos acolheu, fez com que a gente se estabilizasse, tanto emocionalmente, né, como profissionalmente. E ali, durante aquele período, ela foi muito em acordo com os nossos valores naquela época. Só que os nossos valores, eles podem mudar durante a nossa vida. Então chegou um momento em que começou a bater de frente, a gente começou a ir totalmente em desacordo com os valores que estavam sendo praticados lá na Irlanda. Então
a gente começou a pensar nessa mudança. Então, se você pensa em mudar de país, né, ou de cidade, ou de bairro, que seja, é muito importante você pensar nessa questão. Tá, o que eu valorizo atualmente? Eu valorizo isso, isso, isso. Então, onde eu posso encontrar isso? Isso vale não somente para mudança de país, né, de moradia, né, ou cidade, ou estado, mas isso vale também até para mudança de profissão. Então, será que onde eu trabalho vai em acordo com os valores que eu tenho? Então, isso também fica aí uma dica para vocês, uma reflexão para vocês pensarem, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, hein? Um beijo e até a próxima. Tchau!